Arrays são utilizados para armazenar múltiplos valores em uma única variável. O array é um tipo de dado muito utilizado, né? É quando você... O nome já está falando, aqui acabei de falar, né? Quando você quer armazenar vários valores, múltiplos valores em uma única variável. A gente define de forma literal um array através dos colchetes, ok? Colchetes define um array. E os itens do array são separados por vírgula. Primeiro índice começa no zero. Vou explicar isso aqui, fiquem tranquilos. Então aqui ó, a gente tem um array com 3 strings. Vocês estão vendo? Ao invés de colocar uma única string, ele está colocando aqui ó, a variável cars, né, carros, definiu um array e atribuiu essa variável. Ok. E aí, ou seja, é um array com 3 strings, 3 marcas de carro aqui, né? E vamos ver isso na prática? Vamos lá. Ó, eu vou apagar isso aqui e vou colocar... vou declarar um array também aqui, ó. Var carros vai receber colchetes, beleza? E aí você vai colocar as strings, né? Então, por exemplo, BMW, Fiat e Honda. Pronto. Beleza? Se eu colocar no log, por exemplo, assim, ó, como é que eu faço para exibir o primeiro elemento desse array? Eu quero pegar o primeiro valor, que é BMW. É só você colocar o nome da variável, colchetes, ok? Colchetes. E dentro do colchete você vai colocar o índice que representa a posição desejada. E aí um detalhe, pessoal. A primeira posição ela é referenciada pelo valor 0, ok? Então, ó, 0, 1, 2. De novo, 0, 1, 2. Então, se você quer o primeiro valor, você tem que colocar 0. Decora isso, tá? Isso em qualquer linguagem de programação. Você quer pegar o primeiro elemento de um array, posição 0. Beleza? Então, ó, eu quero carros na posição 0. E aí isso vai aparecer lá no console, ó. F5. Tá aqui, ó. BMW. Ah, professor, mas só aparece no log aqui. Como é que eu faço para pôr na tela? Eu quero que apareça no texto. Ó. Vamos colocar. Vamos reprisar um pouco aí da última aula, ó. Então, por exemplo, ó. Ó, marca. Vamos supor que você quer exibir bem aqui dentro. Aqui no parágrafo, tá vendo? Quero que apareça aqui a marca especificada lá. Você pode fazer o seguinte, ó. Agora a gente só precisa buscar esse parágrafo para colocar um valor dentro dele. Então, ó, eu vou criar uma variável chamada marca e vou buscar ele. Como é que a gente faz? Lembra aí da primeira aula? Para acessar a árvore de objetos da nossa página, document.getElementById, para pegar pelo ID. Lembrando que essa não é a única forma de buscar elementos, existem várias. Ok? Então aqui a gente já vai ter o parágrafo. Então a gente foi buscar o elemento HTML pelo ID marca, ou seja, ID marca. Então esse parágrafo vai ser retornado e vai ser atribuído essa variável marca. Legal. Aí você pode fazer assim, ó. Quer exibir lá? Você coloca ó, marca.innerHTML, né, para colocar um valor lá. Ou para ler o valor de dentro do parágrafo ou para atribuir. Para atribuir é só colocar um igual depois do innerHTML e o valor que você quer. Qual valor que eu quero passar? Algum valor do array. Ó. Eu quero o primeiro valor do array. Carros. Vamos ver? Então tá aí, ó, marca BMW. Show de bola.
Quero o segundo valor, é o 1. Apareceu aqui, né? Aqui também, ó. Tá aí, Fiat. Ok? E assim sucessivamente. Então, de novo, posição 0, posição 1, posição 2. Ok? Ah, e se eu quiser exibir os 3? Uma coisa comum é a gente utilizar, por exemplo, o laço, um laço de repetição. O laço de repetição é quando você quer que determinado código seja executado uma x quantidade de vezes. Então, a gente faz um laço de repetição. Vou fazer um laço aqui, ó, for, que é um dos laços mais tradicionais aí, tá? Então, a gente declara uma variável, podemos utilizar o var ou let, vou usar aqui o var, é x igual a 0. Então, a gente define um contador, que aqui é a condição. Então, enquanto o x for menor que carros.length, x mais mais. E aí você pode exibir no log, ó. Ok? Aqui no log você coloca, ó, eu quero exibir carros na posição x. E aí eu vejo o log aqui, ó. Pronto, exibiu os 3, ó, BMW, Fiat e Honda. Como, professor? Explica aí, não entendi nada desse trecho de laço de repetição. Pessoal, isso aqui é um for simples, entre aspas, né? Depois que a gente, no começo pode parecer complicado, mas depois que você entende é tranquilo. Já vi cair em questões de prova discursiva de TI, de nível superior, pedindo a implementação de um laço de repetição. Beleza? E o detalhe, a prova pedia assim, ó, faça um laço de repetição em qualquer linguagem que você quiser. Olha que top. Então, sabendo um em um, acabou. Mas isso aqui é basicamente semelhante em várias linguagens. Então, vamos lá. Pessoal, o for ele tem 3 parâmetros. Vocês estão vendo aqui separados por ponto e vírgula? O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, aqui é onde a gente inicializa algumas variáveis ou contadores. Normalmente a gente inicializa aqui contadores. Para quê? Para te permitir percorrer cada índice do array, cada posição do array. Então eu implementei aqui, inicializei x como 0, né? X como sendo 0. Então o valor de x, o valor inicial de x é 0. O segundo parâmetro aqui é a condição que vai ser verificada para que o conteúdo interno do laço, ou seja, que está entre as chaves, seja executado. Esse conteúdo só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Vou falar de novo. O que está dentro do laço só vai ser executado se a condição for verdadeira. Então, vamos... e aqui na terceira parte é um incremento. Vou chegar lá agora. Vamos simular aqui a primeira execução do código. Então, o navegador vai chegar aqui e vai verificar. Beleza, x é igual a 0. Ele vai fazer isso uma única vez. Vai inicializar a variável x igual a 0. Que nem está aqui. X, var x recebe 0. E aí ele vai verificar a condição. X, quanto que é x? 0. 0 é menor que carros.length. O que é length, gente? Carros, vamos lá. Carros é um array, não é? Como é que o senhor sabe que é array, professor? Colchetes. Beleza? Carros é um array. Todo array possui uma propriedade chamada length, que é essa aqui, ó. Ela é padrão. E o que ela faz? Ela retorna a quantidade de elementos que você tem no array. Quantos elementos eu tenho lá? 3. 1, 2, 3. Ah, professor, mas você falou que começa no 0. Gente, não confunda, tá? A gente tem aqui 3 elementos. Na hora de percorrer os índices do array, aí sim começa a primeira posição, é a posição 0. Mas começando no 0 ou no 1,
não deixa de ter 3 elementos. Então, o comprimento do array é 3, ok? Então, 0 é menor do que 3? Verdade. Então, ele vai entrar e vai executar o que está aqui. E o que ele está executando aqui? Está exibindo no log o valor da posição X de carros. Quanto que vale X no começo? 0. Então, carros na posição 0. Quem é carros na posição 0? BMW. Por isso que você tem aqui, ó, BMW. Ok. Aí ele volta para a segunda execução, para verificar se vai entrar no laço de novo. O professor, ele vai inicializar X como, como sendo 0 de novo? Não. Aqui do lado esquerdo, ele só executa na primeira execução. Beleza? Ele inicializa na primeira execução, ele não vai repetir isso mais. Ele vai só verificar a condição a partir da segunda execução. Então o X, aí o que ele faz, pessoal? Detalhe, esqueci de falar. Depois que ele executa o que está aqui dentro, aí sim entra o terceiro parâmetro aqui, que é implementar o que está definido. Aqui no caso é um incremento, mas poderia ser um decremento. E o incremento pode ser do tanto que você quiser. Aqui eu estou incrementando mais 1, ou seja, X vai receber mais 1. Ou seja, depois que ele exibiu carros na posição 0, que é a BMW, ele vai incrementar X mais 1. Então, o X passa a ser 1. E aí ele vai verificar de novo. X, que é 1, é menor do que carros.length, que é 3? 1 é menor do que 3? Verdade. Aí ele entra de novo aqui e executa, ou seja, carros na posição 1. Fiat. Foi lá e exibiu o Fiat. Perfeito. Aí o que acontece? Final da execução, incremento de novo. Então agora x ganha mais 1, ou seja, x agora é 2. 2 é menor do que 3? Verdade. Então ele vai exibir carros na posição 2. Carros na posição 2 é Honda. Beleza? Terceira execução, né? E aí, ele vai incrementar x mais 1. Então, x agora passa a ser 3. 3 é menor do que 3? Não. Falso. Aí ele termina a execução do laço, né? E continua depois do laço. O que tiver definido depois do laço. Beleza? Então, isso é um laço de repetição e muito útil, muito utilizado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Professor, não entendi, explica de novo. Tem como fazer um vídeo só falando sobre isso? Na hora. Aqui só mostrando que o array pode ser declarado em múltiplas linhas. Não precisa ser uma linha só, você pode quebrar a linha aí, tá vendo? E a gente pode fazer array também de número, de objeto. O que é objeto? Vou explicar agora. Array de array. Beleza? Outra coisa, tem como você declarar um array através dessa chamada aqui, new array. E aí você passa os elementos. Lembra que a gente falou de forma literal? Olha aqui, essa é uma forma literal de declarar um array. Essa aqui não é uma forma literal. Beleza? Aqui você está chamando um método que vai criar. Beleza? Ali no método construtor do array, ele vai instanciar um novo objeto a partir dessa classe, né? Mas, não, dessa forma você tem segundo a documentação, um desempenho melhor em termos de velocidade, tá? Pois trata a variável como um objeto, e o objeto ele é mais complexo e ocupa mais espaço. Então, você declarar um array de forma literal vai te trazer melhor desempenho.